Face, voltou. Tem uns 10 minutos, mas pelo menos quem não tem Insta só tem Face, não fica sem ver hoje aqui. Mas eu estava dizendo que essa consciência da horizontalidade me ajuda. Não, eu estava perguntando para vocês se vocês sabem a diferença da simplicidade com a humildade, né? A simplicidade, ela está mais ligada à natureza. A simplicidade é a percepção da minha relação com a natureza. Como é que eu simplesmente aceito a minha vida? Como é que eu me sinto parte dessa natureza? Como é que eu bebo a água da fonte limpa que a natureza proporciona para mim? A simplicidade é como um, um ar suave que me penetra, que me ajuda a perceber as coisas mais bonitas que há no mundo. A simplicidade me aproxima de Deus. A humildade é a relação que eu tenho com o meu irmão. Elas são muito parecidas, né? Porque eu sou natureza e meu irmão também é natureza. Nós dois somos natureza. Na humildade, nós somos humus, terra. Só que a gente está se relacionando aqui com pessoas. Com duas pessoas, com três pessoas, com uma humanidade de pessoas, com um jeito de ser de pessoas. Por isso, São Francisco, ele tem essas duas virtudes. Ele é um homem profundamente apaixonado pela natureza, consciente da beleza da natureza, do significado da natureza, e ao mesmo tempo ele é profundamente apaixonado pelo ser humano. E não olha o ser humano de cima para baixo. É muito triste, minha gente, algumas pessoas que às vezes acham que estão ajudando as pessoas, mas elas ajudam as pessoas como se elas fossem superiores e as pessoas inferiores. Uma época que eu fiz um trabalho aqui com a população em situação de rua em São Paulo, eu era da Comissão de Direitos Humanos, era vereador, e aí eu fui passar uma noite na rua, né? Tava o Padre Júlio com a gente, e eu sentei, cada vez que eu falava com alguém, né, que estava na rua, eu sentava para falar com essas pessoas. E aí eu disse pro padre, né, eu falei assim, nossa, eles me tratam tão bem, né, são tão carinhosos. Ele falou assim, sabe por quê? Porque você olha para eles, seus olhos estão na horizontalidade. Se você ficasse em pé e olhando para ele embaixo, ele ia se sentir diminuído. Quando você fala com ele, olhando nos olhos dele, é completamente diferente. Isso é humildade. Humus, nós somos da mesma matéria. Eu tenho mais dinheiro do que ele? Tenho, naturalmente. Eu moro numa casa e ele está morando na rua? Sim, mas a gente é parte da mesma terra, do mesmo humus. Eu vi coisas incríveis na rua nesse dia, né? Eu vi um casal, né, de senhores assim que já estavam um certo tempo na rua, ele olhando para ela, absolutamente apaixonado, falando para sua mulher de uma forma linda e dizendo que não ia pro albergue de jeito nenhum, porque não havia albergue misto e ele jamais passaria uma noite da sua vida longe daquela mulher que ele amava tanto. E a mulher olhando assim, né? Isso, ela estava sentada num lenço que ele colocou para que ela não sentasse no chão, os dois na rua, né? E eu olhando o jeito que ele falava, aí ele falava assim, sabe, vereador, minha mulher, olha essa mulher, olha que mulher linda, olha que mulher, olha o cabelo dela, olha o charme dela. Eu sou louco por essa mulher. Como é que eu vou deixar essa mulher e vou ficar num lugar e ela não. Não, eu não desgrudo dela de jeito nenhum, é o amor da minha vida. E ela falava assim, né? Cutucava ele, falava assim: bem, fala isso, eu estou desdentada, eu não sou. Mas para ele, aquela era a mulher mais linda da sua vida. Não importa se estava num palácio, estava na rua. Ele tem amor como eu tenho amor, porque nós somos feitos do mesmo humus, da mesma terra. Aí um outro, né? Depois abriram um albergue que podia levar cachorro. Na época não tinha, abriram, não sei se agora tem. Mas um estava com o cachorro e dizia que não queria ir para o albergue porque o cachorro dele era o único ser humano que gostava dele. E abraçou o cachorro assim, né? Lindo! Aí uma pessoa que estava com a gente lá, um outro vereador, falou assim: tá vendo que frescura? Por causa do cachorro não quer ir para o albergue, né? Falei assim: olha, mas quer dizer que na classe alta você pode ter cachorro, na classe média você pode ter cachorro, e um morador de rua não pode amar um cachorro. Isso é o contrário da humildade. É isso que São Francisco conseguia enxergar naquelas pessoas, são irmãos meus. E de quem São Francisco queria cuidar, de quem ninguém cuidava? Daqueles que estavam mais ali, jogados de um lado ou de outro lado, porque ele reconhecia isso, humus, humus. Eu queria que hoje, né, eu gosto de, junto com a filosofia,
sintetizarmos, né, em palavras um aprendizado. Eu queria que vocês pegassem essas duas palavras aqui, conceito de horizontalidade e conceito de verticalidade. Jamais eu posso ter uma relação vertical com o ser humano. Não posso ter. Eu não serei humilde se eu tiver essa relação de verticalidade com o ser humano. A minha relação com outro ser humano é uma relação de horizontalidade. Nós estamos no mesmo lugar. Não tem um pode ser mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre, mais velho, mais novo, homem, mulher, nós somos humus, nós viemos da mesma terra. E é essa terra que faz com que a gente consiga respeitar uns aos outros, consiga olhar para o outro. Lembra uma aula que a gente falou sobre Mandela e que o cumprimento que ele mais gostava era Sawabona, Sawabona, que significa eu vejo você. E a resposta era então eu existo. Se você me vê, significa que eu existo. Como é que eu vejo o outro? Verticalmente eu não vejo. Se eu me acho muito pequeno, o outro está lá em cima e não consigo ver. Se eu me acho muito grande, o outro está muito pequeno, está lá embaixo e não consigo ver. Eu vejo aqui, ó. Nós somos isso. Nós estamos todos no mesmo barco. Não adianta estar na primeira classe do barco, na segunda ou na terceira classe e afundar o barco, afundou. Afundou para todo mundo, né? Não tem isso na trajetória humana, na vida humana. Eu preciso perceber que não tem cidadão de primeira categoria, de segunda ou de terceira categoria. Só tem um exercício de cidadania. Só tem uma forma de compreensão do amor dessa humanidade, da expansão da alma que a humildade traz para mim, nessa relação com o outro. Então vamos lá. Tudo bem com horizontalidade? Horizontal. A minha relação com o ser humano tem que ser horizontal. E onde é que entra a verticalidade? A minha relação com o sagrado. Cada um com a sua religião, com a sua espiritualidade. A música tem uma dimensão de verticalidade, vai dizer Nietzsche, porque ela me eleva. E aí eu estou elevado, mas numa dimensão espiritual, do sagrado. Eu não estou elevado na arrogância de pisar no outro. Não! É diferente isso. Quando eu me elevo, eu ajudo as pessoas a se elevarem comigo. Eu não tenho que ser um peso para as pessoas. É o contrário disso. Eu tenho que caminhar de mãos dadas, né? Como queria Drummond. Caminhar de mãos dadas é muito mais bonito. O mundo é grande demais. Vamos de mãos dadas. Bem mineiro, né? Vamos de mão dada. Para que cada um sozinho do seu jeito? Isso é humildade. Isso é o humus. E é bonito ter as duas coisas. É bonito ter a simplicidade de ver uma flor nascendo, a simplicidade de ouvir barulho de chuva, a simplicidade de contemplar um amanhecer, um entardecer, e a humildade de estar sentado tomando café com alguém e agradecendo a Deus por ter alguém ali na sua frente para ouvir as suas histórias, imperfeito como você é imperfeito, com os mesmos defeitos que você tem, com a mesma vontade de construir uma humanidade melhor que você tem essa vontade. Essa é a construção, né? De fazer com que a nossa vida, né? Nessa visão linda da Cecília Meirelles, da Cora Coralina, né? De ver as coisas mais simples da minha vida e perceber isso que acontece. O orgulho dos pequenos, dizia Voltaire, consiste em falar sempre de si próprio, o dos grandes em não falar de si. Como a gente está falando de humildade, de, né, relação de horizontalidade, às vezes a gente fica falando tanto da gente porque, né, porque a gente está carente, porque você quer chamar atenção, porque você quer contar histórias suas, e você esquece que o outro também tem coisas para contar, né? Você esquece do Sawabona, eu vejo você, eu enxergo você, eu percebo a sua dor, eu percebo os seus sentimentos. O sábio, é muito bonito aquela reflexão socrática do só sei que nada sei, né? O sábio, ele tem essa consciência, eu não sei nada. O que eu sei? O que eu sei? O que eu levo? Ah, não, eu sou todo poderoso, eu mando, as pessoas obedecem, eu faço isso. Tropecei, bati a cabeça, morri. E aí? Porque eu sou feito da mesma humus, humildade, humus, terra, da mesma terra do outro. Lembre-se que és pó e ao pó há de voltar. Você é pó. Você não é nada, você não é dono do mundo, você não é dono nem da sua vida. Nem da sua vida você é dono.
Você está bem, daqui a pouco você está doente. Não, não, eu vou dar uma ordem para os meus rins voltarem a funcionar, eu vou dar uma ordem para o meu estômago, para o meu esôfago. Não vai. Você pode tratar, melhorar, mas assim, você tem essas fragilidades. A gente sofre com a natureza, a gente sofre com a gente mesmo, com as doenças que a gente tem. E a gente sofre quando a gente autoriza que os outros nos façam sofrer. Quando eu autorizo o sofrimento do outro, também é um sofrimento para mim. Vejam, eu estou insistindo que a gente não deve pisar em ninguém, mas a gente não deve permitir que as pessoas pisem na gente também. Não, ninguém tem esse direito. Nem o meu pai, nem o meu patrão, nem o meu marido, nem o meu filho, nem o meu... Ninguém. Ninguém tem o direito de subjugar a outra pessoa. Eu tenho pavor de gente que quando alguém fala alguma coisa que é incorreta, essa pessoa que ouviu aquilo que o outro falou, tira sarro dele. Nossa, mas todo mundo sabe isso, você não sabe? Ele não sabe aquilo. E você não sabe outras coisas tantas. Já passou o horário, mas como atrasou um pouco o Face, eu vou falar mais um pouquinho, pode ser? Um dia eu estava numa academia de ginástica, né, que eu faço ginástica, e aí eu faço ginástica com o professor. E tinha uma outra pessoa fazendo ginástica com outro professor dele. E eu brinco muito com o meu professor, dou aula de português, né? Falo, olha, é melhor falar assim, tal, tal. E ele é muito legal, né? Vinícius é muito legal, muito engraçado, ser humano do bem, maravilhoso ele e tal. A mulher dele é incrível também, a Thalita. E aí o professor falou assim para ele, né? O outro professor falou assim, eu vou entrar de férias na semana que vem, tal, tal. Aí ele falou assim, não, não é de férias, você vai entrar em férias, não é, Xalita? Ele me ensinou que é entrar em férias e não é de... Não. Eu falei, tanto faz, Vinícius, vai não ser chato, né? Com vergonha, porque com ele eu brinco, não era para falar para o outro, né? Bem, a pessoa que estava fazendo ginástica com o outro vira e fala assim, você tem que corrigir a minha empregada, porque ela fala tudo errado, ela é uma burra. Ela fala, nós vai, nós vem, nós pega, nós fumo. Ela é muito burra, Charlita. E fazem 5 anos que ela trabalha em casa. Aí eu fiquei quieto, né? Quem conhece a conjugação do verbo fazer não é fazem 5 anos, é faz 5 anos, né? Mas, enfim, problema dele, ele falando. Aí o meu personal, que é espontâneo, vindo e falou assim: ué, fazem 5 anos? Não, faz 5 anos. Você me ensinou que é faz, não é? Fazem 5 anos. Aí ele, né, que é um homem formado, diferente da empregada dele, que não pôde estudar, ele falou assim: não, faz 1 ano, fazem 2 anos, fazem 3 anos. Eu falei: não, 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 meu amigo. Esse verbo não tem essa conjugação, não tem essa variação. Faz 5 anos. E eu vou te falar uma coisa: a sua empregada, quando fala nós fomos, nós viemos, você tem um código linguístico para isso, ela não está cometendo um erro de português. Agora, quando você fala fazem 5 anos, aí sim é um erro de português. Eu nem gosto de fazer isso com as pessoas, mas me incomodou tanto ele falar que a empregada dele é burra, porque não existe gente burra. Não existe gente burra. Há pessoas com códigos de linguagem. Aí você fala assim para mim, nossa, ô Charlito, eu gostaria de falar do jeito que você fala, obrigado pelo carinho de você falar que eu estou falando bem, mas talvez você faça tantas coisas que eu não sei fazer, e a beleza da humildade está nisso. Reconhecer os meus talentos e reconhecer os talentos dos outros. Saber que nós temos coisas diferentes. Isso é humildade. Olha que legal. De repente, assim, eu estava dando aula hoje, né, de ciência política, e aí, de repente, eu não conseguia passar lá, aí os meus alunos falaram assim, calma, professor, espera aí que a gente ensina. Pega isso, vai em tal tela, tal, tal, e foi indo. Eu falei assim, nossa, queria saber isso que vocês sabem e tal, né? E a gente queria saber o que o senhor sabe, né? A beleza está em reconhecer os talentos do outro, a bondade do outro, humildade. Nós somos todos umos, nós somos todos da mesma terra. Estou falando 10 vezes a mesma coisa para insistir com essa ideia. Não é verticalidade. Não autorize que as pessoas tratem você considerando você inferior a elas em nenhuma circunstância, nenhuma. Não é porque é o meu patrão na casa em que eu trato, que eu trabalho, e ele é inteligente, eu sou burra, eu sou burra. Não! Ele desenvolveu algumas atividades diferentes das minhas, eu faço coisa que ele não faz. Ele vai se perder em coisas que para mim são absolutamente tranquilas. Reconhecer isso no outro. Minha gente, o mundo errou
quando criou uma teoria lá da inteligência, do QI, do coeficiente intelectual, achando que umas pessoas eram burras e outras eram inteligentes, que você podia medir a inteligência das pessoas. A gente não pode medir a inteligência das pessoas. As inteligências são diferentes e se manifestam de maneiras diferentes. E é lindo nós sabemos isso, que eu posso aprender com o outro e posso ensinar para o outro, e eu ensino o tempo todo. Meu Deus, quanta coisa a gente aprende com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente encontra pela vida. Quanta coisa! Eu estava hoje aqui, né? Enfim, estou ainda num período, a saudade enorme que eu sinto da minha mãe, a dor que eu sinto dela, né? Eu faço assim, fico feliz falando com vocês, mas eu sei o que eu sinto também quando, enfim, quando eu acordo e acho que eu tenho que ir para o hospital ainda, né? É doloroso isso. Aí eu fico lembrando de coisas engraçadas dela. Eu vou até, que eu não consegui colocar direito, um vídeo lindo dela, lindo, que eu fui pra cachoeira, tava ela com a minha tia. Eu já coloquei esse vídeo no Stories uma época, mas domingo a gente vai ter uma missa, vai passar no Face e no Insta, né? Meio-dia, domingo, depois eu vou colocar o aviso. Mas aí eu vou pedir pra minha sobrinha, Gabriele, colocar pra mim direitinho pra vocês verem. Lindo aquilo. Eu falei, meu Deus, quanta coisa eu aprendi com a minha mãe, né? Quanta coisa linda, quanta coisa eu aprendi com meu pai que nunca estudou. Agora, por eu ter feito 2 doutorados, eu sei mais do que meu pai? Imagina! São visões diferentes. Talvez, se alguém perguntar para mim sobre a morte, a vida, eu possa buscar resposta em algum filósofo. Meu pai não iria buscar resposta em algum filósofo. Meu pai buscaria resposta na espiritualidade dele, na santidade dele. Então, nós talvez dessemos respostas diferentes, mas não porque eu fosse superior a ele ou ele a mim. Eu acho que ele era muito superior a mim. Meu pai quisera eu ter a mansidão que meu pai tinha. De todas as qualidades lindas do meu pai, para mim a mais fascinante era um coração manso. Ele era manso. Ele tinha uma humildade profunda. Eu uma vez fui para a escola e perguntei para ele, né? Falei assim, pai, lá na escola, e era pequeno, e sei lá, não sei se estava no primário da época e tal. Eu falei, as pessoas falam que o senhor é o homem mais rico da cidade. É verdade, pai? E meu pai foi muito pobre, né? Foi servente de escola, foi feirante, mas depois construiu uma vida, né? Enfim, construiu casas, lojas, foi alugando, tinha uma fábrica. Ele falou, sou filho, eu sou o homem mais rico da cidade porque eu sou seu pai. Não tem riqueza maior do que ser pai de um menino lindo desse. Nunca meu pai olhou assim, contou vantagem do que ele era, né? Do que ele conquistou. Só falava isso na humildade dele, né? Não, você também pode, calma, filho. Uma pessoa que foi pegar minha mãe, né, que tem a funerária de Cachoeiro Mineiro, que é um cara tão legal. Ele já me falou tantas coisas lindas do meu pai. Ele falou assim, Gabriel, você não sabe a quantidade de vezes que seu pai me ajudou no começo da minha vida. Quantas pessoas seu pai ajudou na cidade que você não tem nem ideia. Por quê? Porque meu pai tinha essa consciência do humus. Quando meu irmão morreu e ele fez, né, um asilo para os velhinhos da cidade, ajudou lá os vicentinos, construiu umas casas para eles morarem lá. E ele dizia assim para a gente, né, Deus me ajudou a ser um velhinho rico. E os velhinhos que não têm dinheiro? Eu não posso ajudar essas pessoas, né? Isso é humildade. Voltando para entender o que é humildade. Humus. Eu sou um velhinho que tenho condições e aqueles velhinhos não têm condições. E nós fazemos parte da mesma humanidade. Eu não sou melhor do que eles por ter condições. Eles não são melhores do que eu por não ter condições. Não tem isso. Olha o exemplo de Jesus, né, que acolhia todo mundo, que não desprezava ninguém. A humildade de Jesus, a humildade de se revelar para uma mulher no momento em que as mulheres sofriam um preconceito imenso. A humildade de chegar naquele poço de Jacó e se manifestar, se revelar para uma mulher. A humildade dele, né, de abraçar aqueles leprosos, de curá-los. A humildade dele de ir na casa de um cobrador de imposto para dizer assim, que, olha, eu não, para mim não tem o mais rico, o mais pobre, o mais pecador, o mais pecador. Para mim tem humus, humano, ser humano. Você faz parte da mesma humanidade que eu. Como Kant, que diz que cada inumanidade provocada contra alguém destrói alguma coisa em mim. Quando eu vejo um humus, alguém que veio da mesma terra do que eu,
ser humilhado, né? Ser espancada por ser mulher, ser humilhado. Eu vi uma cena horrorosa. Eu vi a cena, não tinha matéria toda, né? De um policial sufocando, né? Um negro, assim, morreu depois, né? Com o joelho. Não sei se vocês viram isso na internet hoje. A cena é tão horrorosa. A cena dói na gente porque aquela pessoa, eu não sei o que ela fez. Não sei se ele roubou, por que o policial foi atrás, porque ele fez aquilo, mas ele faz parte da minha humanidade, humus, da mesma humanidade que eu, que é a minha humanidade. O morador de rua faz parte da mesma humanidade, o empresário, o executivo, o artista, o político, da mesma humanidade. Ah, não, político nenhum presta. Não, ele faz parte da mesma humanidade que você. Tenha senso crítico, saiba escolher, julgue, tenha um lá, não tem problema. Mas todas as vezes que você vai criticar alguém, pense, ele faz parte da mesma humanidade que eu faço parte. Isso é humildade. Essa é a beleza da humildade. Já estourei o tempo para ficar um pouco mais com o pessoal do Face, que sumiu e voltou, mas eu tinha lido o poema da Cora Coralina, que eu amo. Eu acho a Cora Coralina, já que a gente está falando da humildade, é uma poeta que traduz muito a humildade. Eu quero ler de novo para vocês esse poema aqui da Cora Coralina, que diz assim. O poema chama Humildade. Vocês acham na internet. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza, tal como sempre foi. Que não sinto o que não tenho, não lamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Aqui tem uma série de coisas lindas da Cora Coralina, que dá para a gente ver a imagem disso, né, do feixe de lenha, do fogão de taipa, mas ela não está dizendo sobre esses objetos só. Ela está dizendo sobre o significado desses objetos. Olha, o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo fogo alegre. O que ela está querendo dizer desse fogo é de aquecer as pessoas. Minha gente, quando a gente é humildade, a gente tem o poder de aquecer as pessoas. De aquecer a pessoa que está na rua, de aquecer a pessoa que trabalha comigo, de aquecer a pessoa que quer fazer uma pergunta para mim e tem vergonha daquela pergunta, de aquecer aquela pessoa que está se sentindo, né, desajeitada no lugar em que ela está, e você presta atenção, porque você está ali em algum lugar e vê as pessoas todas alegres e tem alguém no canto ali, né, e porque talvez ele seja meio, sei lá, chato, ninguém gosta dele, é com ele que eu vou ficar perto dele. Ele faz parte da mesma terra que eu faço parte. Humus. Humildade vem daí. Amanhã tem mais. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Guilmar. Obrigado. Desculpa, pessoal do Face aí, não sei o que aconteceu. No começo, a câmera que eu ponho uma câmera externa aqui, ela não estava funcionando, de repente parou o Face, perdão, mas deu para a gente voltar e fazer um pouco. Olha aqui, a Senira disse que teve a graça de conhecer minha mãe. Minha mãe linda de cara e de alma, né? Obrigado, Lurian, minha amiga amada. Um beijo enorme para você, você é muito especial. Obrigado, Conceição, Fati, Denise. Sabem qual é o tema de amanhã? Amanhã é aula de número 52, eu acho. Qual que é o tema de amanhã? Deixa eu ver aqui. Eu obedeço vocês escolheram os temas. Amanhã a gente vai falar de justiça. Amanhã justiça. Aí domingo eu espero que vocês acompanhem a missa. E na segunda-feira, tema sobre amizade, justiça. Nossa, tem tanta coisa bonita para falar sobre justiça. Justiça e injustiça, né? Quando a gente é humilde, é mais fácil a gente ser justo. Quando você tem humildade, quando você cultiva a humildade, como você olha o outro, horizontalmente, não verticalmente, não de cima para baixo, nem de baixo para cima.
Não admita que ninguém te humilhe porque sabe mais do que você. Naquele assunto. Ah, eu falo 5 línguas, você fala uma. É? Você fala uma e eu sei operar uma pessoa e você não sabe. Cada um. E eu sei cantar e você não consegue cantar como eu canto. E eu sei dançar. E eu sei. Conheço de tecnologia profundamente. Eu sei criar isso. E eu faço bolos incríveis, tal. Não tem isso, minha gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Humus, terra. Somos filhos da mesma terra. Então amanhã é, ah, eu já falei, Miro, meu amigo, irmão amado, Bananal. Bananal em Nova York, o Miro é de Nova York, é de Bananal, morava em Nova York, veio visitar sua família, né, em Bananal, e aí ficou preso por aqui. É bom porque o Brasil ganha, o ar brasileiro fica melhor com a sua presença aqui. Obrigado, obrigado, gente. Beijo para vocês. Amanhã, então, vamos falar sobre justiça. Olha, quem não viu um filme, alguém me lembrou aqui, que chama O Milagre da Cela 7, eu já falei desse filme aqui. Vamos falar amanhã também, quando a gente falar de justiça. É muito bonito isso. E quem não viu uma série que chama Olhos que Condenam, é uma série sobre preconceito, né, de jovens que são acusados porque os acusadores não tiveram humildade e pisaram naqueles jovens, acusaram injustamente. É lindo também. A gente precisa conhecer a injustiça para tentar ser mais justo e para tentar não ser injusto com as outras pessoas. Obrigado. Até amanhã.